disso que andava, aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. Isso é importantíssimo a gente olhar, porque não é esse era o Senhor na terra. O Senhor não ia chegar na entrada de um povoado e falar assim: ah, não, pessoal, deixa esse aí, que aí tem pouca gente, vamos para a cidade lá. Ó. Vamos para a cidade. Não. De cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele, os 12 apóstolos, os seus discípulos iam com ele. O que é o evangelho do reino? O evangelho do reino é o anúncio do reino. Nós não pregamos hoje, nós cristãos, não pregamos o evangelho do reino, embora na nossa pregação possam estar incluídos preceitos relacionados ao reino. Porque o reino foi anunciado por João Batista, lá em Mateus, no capítulo 3 de Mateus. João Batista anuncia o reino, ele fala: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. No evangelho de Mateus é chamado de reino dos céus, nos outros evangelhos é chamado de reino de Deus. Mas, basicamente, o que era isso? Eram as maneiras de se proceder no reino que vem dos céus, ou no reino que pertence a Deus. Esse era o evangelho do reino, porque Deus estava para estabelecer um reino na terra, o reino do seu Filho, o reino de Jesus, para ser estabelecido na terra. Então, o evangelho do reino tinha por função mostrar como uma pessoa vivendo no reino deveria se comportar, ok? É como se viesse preparar os súditos para viverem no reino. Nós cristãos não somos súditos de Cristo, nós somos filhos de Deus, e a igreja como um todo é o corpo de Cristo, mas isso vamos deixar para uma outra sessão. Então, quando eles anunciavam o reino, eles anunciavam que o reino era chegado. Por quê? Porque o rei estava na terra. O rei não tinha antes estado na terra, como naquele momento. Agora o rei estava na terra. Jesus Cristo, o rei. Lembre-se sempre que Jesus Cristo não é sobrenome, hein? Jesus é o nome, Cristo é porque ele era o enviado de Deus, o escolhido de Deus. Por isso que põe a palavra Cristo. Mesmo porque naquela época não existiam sobrenomes. Sobrenome é uma invenção muito posterior, quase mais de 1000 anos depois, que começaram a usar sobrenomes, eu acredito na Idade Média, se não me engano, e muitos sobrenomes foram tomados de profissões. Então, por exemplo, você tinha lá na Inglaterra, né? Vamos chamar da Inglaterra porque dá para perceber bem como surgiram os sobrenomes britânicos. Você tinha lá o John, que fazia sapato. Ele era um shoemaker, um fabricante de sapato. Então, ele ficava conhecido por John Shoemaker. Aí os filhos dele eram o Antônio Shoemaker, a Maria Shoemaker, e aí que veio o sobrenome. No Brasil, tem outra origem os sobrenomes, né? Mas você vai encontrar também sobrenomes alemães que têm a ver com a profissão do ancestral que tem esse sobrenome. Um ponto curioso dos sobrenomes brasileiros é que quando houve a perseguição dos judeus em Portugal, eles eram perseguidos pela Igreja Católica, né? Que matava, prendia, roubava seus bens e tudo mais, durante como é que chamava o Tribunal do Santo Ofício, que condenava à morte aqueles que não eram cristãos ou que estavam propagando uma outra religião que não fosse a religião cristã. Então, quando pegavam um judeu, o que acontecia com esse judeu? Ele tinha que ser batizado. Então, a Igreja Católica batizava esse judeu para torná-lo cristão. Mas aí tinha que dar um nome cristão para ele, um sobrenome cristão. Então, o que os judeus faziam era escolherem nomes de árvores como sobrenome. Então, aí veio Pereira, aí veio Macieira, aí veio o Carvalho, aí vieram vários sobrenomes que tinham a ver com árvores, porque eles queriam
poder reconhecer os seus conterrâneos, ou os seus judeus, irmãos judeus, né, pelo sobrenome. Mas voltando à fita agora, onde eu estava, era que, onde eu estava, não, das mulheres e do Senhor pregando o reino de Deus. Ok. Quando fala assim, o reino de Deus está entre vós, tem alguma versão que diz assim, o reino de Deus está dentro de vós, está errada essa tradução. Está errado, o tradutor não entendia do que ele estava lendo ali. Por isso que ele traduziu, o reino de Deus está dentro de vós. Mas o correto é o reino de Deus está entre vós. É porque o rei estava na terra, entre os judeus ali, então o reino estava aqui. Mas o reino foi rejeitado. O reino foi rejeitado por todos os judeus. Isso nós vemos pelo fato de os próprios judeus gritarem, né, quando Pilatos apresentou Jesus a eles. O que eu vou fazer com esse? Crucifica-o, crucifica-o. Mas é o rei de vocês. Não temos rei senão César. É isso que eles queriam. Eles queriam o rei romano. Percebe? E condenaram à morte o rei deles. Aí, quando o reino foi rejeitado, o que acontece? Continua existindo o reino no mundo, mas em mistério. Em mistério. Isso ele vai falar em Mateus capítulo 13, no versículo 11. Ele fala assim, ele respondendo disse-lhes, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Que os discípulos tinham perguntado por que o Senhor Jesus falava em parábolas, né? A vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Então, todo o ministério do reino foi dado de uma maneira velada. E hoje nós vivemos no reino, mas o reino está em mistério, ou seja, não está visível, não está manifesto, não está estabelecido na terra. Mas nós temos os preceitos de como alguém que vive nesse reino deve se comportar. E aí vem, então, todo o ensinamento dos evangelhos, né, de como andar, de como fazer, de como viver, para estar de acordo com o reino. É como se você mudasse para um país e tem lá um rei. Aí você chega lá e fala assim, bom, aqui é tudo diferente, né, gente? Nossos costumes, né? Tudo muito diferente. Me ensina aí como é que eu tenho que andar aqui, como é que eu tenho que me vestir, como que eu tenho que falar, como que eu tenho que agir, para não causar escândalo aqui, porque eu vi que esse rei aí, ele é que manda aqui, né? É isso aí que tinha que fazer. Então, nós estamos imersos no reino, mas não vemos, não enxergamos isso, porque ele está em mistério. Vai haver um momento em que o reino vai ser literal, quando Cristo vier, mas aí nós já estaremos, os crentes, os salvos por Cristo, já estarão no céu, que isso vai acontecer depois do arrebatamento, e Cristo voltará à terra, porá os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, e virá estabelecer os seus reinos. Julgará as nações, ali naquela parte de Mateus 25, bodes e ovelhas e tal, julgará as nações para estabelecer o seu reino. E aí ele irá reinar a partir do céu, tendo a igreja ao seu lado. A igreja junto com Cristo, reinando a partir do céu, sobre o seu reino na terra. Esse será o reino de 1000 anos, que será habitado por pessoas normais, comuns, não ressuscitadas, não transformadas, que serão os sobreviventes da grande tribulação. Quando terminar a grande tribulação, vai ter sobreviventes. E por isso que o Senhor fala lá em Mateus, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhum dos eleitos seriam salvos. Mas Deus abreviou os dias da tribulação, o período, para que houvesse sobreviventes. Sobreviventes que não morreram, isso que significa. E eles vão entrar andando no reino, com a roupa do corpo. Não serão ressuscitados. Então vai ter homem, mulher, criança, velho, menino, menina. Vai ter de todo tipo de pessoa nesse reino, aqui na Terra. E aí vão viver 1000 anos aqui na Terra,
com os privilégios de uma terra reformada, restaurada, que o Senhor Jesus vai restaurar a terra, não totalmente, porque existirão porções da terra que continuarão corrompidas, vamos dizer assim. O Império Romano, toda essa área onde foi ocupada pelo Império Romano, e acrescente-se aí as Américas também, porque nós nada mais somos do que extensão do Império Romano, tudo isso vai ficar deserto. Tudo isso vai ficar deserto. A vida vai se manifestar, vai prevalecer ali no Oriente Médio, né, para aqueles lados, e as pessoas vão viver 1000 anos. Ah, mas não vai ficar doente? Vai ficar doente, mas vai ter a árvore cujas folhas é para a saúde das nações. Quando o Senhor Jesus aqui na Terra curava todas as doenças, tomava sobre si as doenças de um doente, a lepra, o cego ficava curado, o mudo falava, o aleijado andava. O que ele estava fazendo? Ele estava fazendo um spoiler do que seria o reino, né? Uma prévia. Ele estava dando uma prévia do que seria o reino. No reino vai ser assim. Vai haver doença, mas vai haver a cura imediata do doente. É assim que vai ser o reino. Porque ainda haverá o pecado. Satanás não estará ativo no planeta durante os 1000 anos. Ele ficará encerrado, ele ficará preso durante 1000 anos. Então, nesses 1000 anos, vai nascer muita gente, vai crescer muita gente, e muitos estarão vivendo no reino sem serem realmente convertidos. Tanto é que quando Satanás é solto no final, de repente, blum, ele arrebanha um exército gigantesco. Onde é que estava essa gente toda? Estava misturada com os que eram verdadeiros. O joio e o trigo estavam juntos, sabe? Aí vem o Senhor e elimina tudo, né? E acaba tudo. E aí vai ter novos céus, nova terra.